Hoje é quarta-feira, dia 9 de junho de 2021, e o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será o Sumo Sacerdote da Nova Aliança. Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Até aqui, estamos tentando entender as razões pelas quais o Senhor Deus pediu para que Israel construísse um santuário para que ele pudesse viver no meio deles. Vimos que a primeira razão foi porque Deus é um Deus relacional. Ele queria estabelecer um relacionamento com o seu povo, morando junto com eles. A segunda razão, através do sistema de sacrifícios, o povo deveria ter uma ideia de que sem o derramamento de sangue não haveria perdão de pecados. A terceira razão é porque Deus queria que, através dos sacrifícios, o povo entendesse que existe uma noção de substituição dentro do programa de salvação oferecida por Deus. O pecado exige um preço, e o Senhor Deus assumiria a culpa, ou assumiria a dívida contraída por nós através dos nossos atos pecaminosos. Hoje, nós queremos dar uma olhada num outro aspecto. Até aqui, o presente momento, nós analisamos o aspecto dos sacrifícios. O tabernáculo estava lá no meio, o cordeirinho morria, e essa coisa toda. O que isso significava? Mas havia um outro aspecto. Além do sacrifício que era apresentado no templo, havia ainda ali um sistema de sacerdócio, onde o sacerdote, o sumo sacerdote, ele ministrava em favor do pecador. Como é que isso funcionava? O pecador tomava um cordeiro, levava até o santuário, ele colocava a mão em cima da cabeça desse cordeiro, confessava o seu pecado, a culpa pelo pecado era transferida para o cordeiro, o pecador, então, imolava a vítima, ele tinha que cortar a garganta da vítima, enquanto a vítima se esvaía em sangue, o sacerdote agora, ele pegava o sangue que estava saindo ali pela vítima que estava morrendo, numa bacia, e então esse sangue ele era levado para dentro do santuário. O que isso significava? Que a culpa pelo pecado cometido pelo pecador, que havia passado para a vítima, agora estava sendo levada para dentro do santuário, através da morte da vítima. Mas quem é que podia levar esse sangue lá para dentro? O sacerdote. É claro que dentro do ritual havia o trabalho do sacerdote, o trabalho diário do sacerdote. Mas além do sacerdote, que era aquele que ministrava todos os dias, o sacrifício das 9 da manhã, das 3 da tarde, e outros sacrifícios durante o dia, conforme os adoradores se aproximassem do templo, você encontrava ainda o sumo sacerdote, que era responsável por uma série de situações dentro do tabernáculo, dentro do santuário, principalmente para resolver o problema do pecado, como no dia da expiação, que ele sozinho entrava no lugar santíssimo diante da Arca da Aliança, que representava o trono de Deus, e ele ministrava diante do Senhor. Se ele tivesse um único pecado não confessado, ele morria diante do Senhor. Então, quando você olha para essa situação, você entende que havia um ministério através dos sacerdotes que, de alguma maneira, possuía também ou prefigurava um ministério que Cristo Jesus iria desempenhar. Principalmente quando lemos a carta aos Hebreus, nós percebemos que o autor dessa carta, ele trabalhou muito fortemente a ideia de que em Cristo Jesus nós temos o nosso sacerdote, o nosso sumo sacerdote. Aquele que, depois de ter sofrido como vítima aqui no nosso planeta, subiu ao céu para ministrar em nosso favor. Enquanto na antiga aliança, na aliança de Deus com Israel, com Abraão, e as alianças do Antigo Testamento, o adorador, ele fazia o sacrifício, ele levava o sacrifício da vítima, e através do sacrifício da vítima, ele olhava para o futuro, para o momento em que o Messias viria para poder resolver o problema do pecado. Na nova aliança, quando olhamos para o sacrifício, nós não olhamos para frente, nós olhamos para trás, porque ele já aconteceu lá na cruz do Calvário. Então, nós podemos ser gratos pelo sacrifício que já foi feito na nova aliança. Na antiga aliança, em termos de sacerdócio, o pecador, para receber o perdão, ele tinha que levar um sacrifício
até o sacerdote. E o sacerdote faria ministração por ele, faria intercessão por ele junto de Deus. Na nova aliança, agora, o sacerdote e o sumo sacerdote é ninguém menos do que o próprio Cristo Jesus, que depois de ter desempenhado seu papel como vítima, ele agora desempenha o seu papel como intercessor junto ao Pai, para resolver definitivamente o problema do pecado. Então, agora, na nova aliança, tendo esse sumo sacerdócio fantástico feito por Cristo Jesus, nós podemos ser gratos, porque ele está ministrando por nós. O santuário, lá no Antigo Testamento, ele representava todo o ministério de Cristo Jesus em favor do pecador, até que o problema do pecado fosse erradicado do planeta. Tudo isso estava prefigurado lá. Quando olhamos para o ministério de Cristo Jesus e olhamos para o santuário, tudo faz sentido. Cristo Jesus, como vítima, ele morreu em termos dos espaços do santuário. O santuário tinha o pátio, onde ficava o altar do holocausto, onde a vítima era queimada, e depois havia o lugar santo, para onde o sangue era levado e aspergido todos os dias, acumulando assim a culpa pelo pecado, e havia um terceiro compartimento, que era o lugar santíssimo, aonde uma vez por ano o sumo sacerdote entrava para poder remover todos os pecados que tinham sido acumulados dia após dia, durante o ano todo. Esses três compartimentos, de alguma maneira, lançam luz sobre o ministério de Cristo Jesus. A morte de Cristo na cruz do Calvário está representado pelo altar do sacrifício. Portanto, o pátio representa a primeira fase do ministério de Cristo Jesus, quando ele veio aqui na terra e morreu por nós. O segundo compartimento do santuário, que é o lugar santo, representa o que Cristo foi fazer depois que ascendeu ao céu. Foi fazer intercessão por nós, levando os nossos casos diante do Pai, para que pudéssemos ter a nossa situação resolvida. Mas o momento em que o pecado será erradicado está representado no terceiro compartimento, o lugar santíssimo, no dia da expiação, que era o momento em que o perdão efetivamente era dado. Os pecados acumulados durante o ano eram removidos do santuário. Isso está prefigurado, e Daniel falou disso de maneira muito clara, através da profecia das 2.300 tardes e manhãs, que quando essa profecia terminasse, começaria o ministério de Cristo Jesus no terceiro compartimento do santuário celestial, quando ele começaria a fazer o juízo pré-advento. O juízo que iria determinar quem seriam aqueles que seriam salvos e os que seriam perdidos. Então, Jesus, nesse momento, está na terceira fase do seu ministério no céu. Assim que esse trabalho terminar, que essa obra terminar, ele voltará para poder buscar os seus filhos. Aqueles que confiaram na aliança que fizeram com ele, que foram fiéis à aliança. Portanto, quando olhamos para esse aspecto, sabendo que temos um sumo sacerdote tão fantástico que hoje ministra por nós podemos entender que só nos perderemos se nós fizermos muita força para isso. Eu quero orar nesse momento pedindo a Deus para que Ele possa nos dar a certeza da salvação e nos ajudar a estabelecermos esse vínculo com Cristo Jesus. Ore comigo. Obrigado, Senhor, porque em Tua palavra descobrimos que Jesus é nosso sumo sacerdote. Ajuda-nos a podermos viver bem próximos dele, pois em nome de Jesus que oramos, amém. Eu estudo a lição. E você?